Muitas pré-escolas oferecem atividades físicas mais interessantes do que a ginástica para motivar as crianças de 4 a 6 anos de idade. Normalmente, são aulas de judô e expressão corporal. As crianças costumam escolher em casa, com a família, qual das atividades querem fazer. Só que, se um menino optar pela expressão corporal, provavelmente enfrentará a oposição dos pais. Afinal, o que tem de mais o menino frequentar essa atividade? Pelas regras sociais, está tudo errado. Menino faz judô, menina faz expressão corporal e assunto encerrado. Mas a pesquisa psicológica aponta novos aspectos para a questão. Nenhuma atividade isoladamente deixará o menino com características femininas de personalidade. E o contrário também vale se uma menina praticar judô. Para os pesquisadores, o meio social é que delimita o que cada gênero deve ou não fazer. A psicologia tem estudado os graus de influência do ambiente social sobre a formação das personalidades masculinas e femininas. O programa de hoje mostra de que forma o comportamento altera o padrão fisiológico e até mesmo a saúde física do homem e da mulher. Do it again. Okay. That's good. Here you come. Come on, baby. That one shoulder. Oh. How about a big boy? Antes mesmo de perguntarmos pela saúde de um recém-nascido, queremos saber se é menina ou menino. O sexo é a primeira referência para categorizar as pessoas ao longo de suas vidas. Por que é tão importante saber qual é o sexo de um bebê? É porque temos ideias muito diferentes a respeito de como devem ser as pessoas de cada sexo, do que são capazes, de como devem ser tratadas, do que é melhor para elas e até do seu valor para a sociedade. Estas ideias formam um referencial para a nossa percepção das pessoas, do nascimento à vida adulta. A pesquisa de Zella Lurin e Jeffrey Rubin revelou como os pais veem os filhos de modo diferente desde o primeiro dia de vida, conforme o sexo da criança. As filhas são sempre descritas como bonitas, delicadas e frágeis. Os filhos são fortes, bem coordenados e alertas, mesmo quando não existe nenhuma diferença de peso, saúde ou força entre o menino e a menina. As diferenças que de fato existem entre homens e mulheres quando nascem são biologicamente inatas, universais e essenciais à reprodução. Diferenças nos órgãos sexuais, nos genes e nos hormônios. O significado da categorização por sexo ultrapassa as características biológicas. O fato de sermos homem ou mulher nos dirige a ambientes sociais e psicológicos muito diferentes. As diferentes definições culturais de masculinidade e feminilidade, as expectativas e experiências diferenciadas, todos os significados psicológicos e sociais ligados às categorias de homem e mulher, são os aspectos que incluímos no termo gênero. Embora o sexo biológico estabeleça a categorização inicial, o gênero é mais aprendido do que inato. Definimos as mulheres e homens não só pelos órgãos sexuais, mas também pelo modo como se comportam, que aparência possuem e como se vestem, que regras seguem para ser aceitáveis e apropriados, e que papéis se permite que desempenhem ou que são encorajados a desempenhar. São características sujeitas a fortes influências culturais. Quando falamos de uma coisa básica como masculinidade e a feminilidade, na verdade estamos falando dos papéis dos gêneros. São dois conjuntos de traços e comportamentos que supostamente identificam e distinguem homens e mulheres. Como outros papéis, eles são baseados em expectativas socialmente prescritas, nesse caso, as de tipos sexuais ideais. Nos Estados Unidos, o papel feminino é gentil, emocional e dependente. O papel masculino é agressivo, independente e dominante.
Os papéis do homem e da mulher costumam ser considerados polos opostos e até mutuamente exclusivos. Mas as pesquisas psicológicas descobriram que não só é possível os homens serem femininos e as mulheres serem masculinas durante algum tempo ou o tempo todo, mas também que masculinidade e feminilidade não são opostos. As pessoas podem ter as características masculinas e femininas, podem ser fortes e emotivas, gentis e decididas. São pessoas definidas como psicologicamente andrógenas. O termo foi cunhado por Sandra Benn, que argumenta que uma mistura harmoniosa de masculinidade e feminilidade resulta em uma maior adaptabilidade comportamental. De um modo geral, se considera que muitas diferenças e comportamentos sexuais que podem ser observados resultam de forças biológicas ou sociais, quando na verdade é um complexo entrelaçamento das duas. Uma das diferenças sexuais mais confiáveis em relação às crianças no mundo todo é que os meninos, mais do que as meninas, envolvem-se em brincadeiras brutas, com pulos e quedas. Essa diferença homem e mulher parece estar ligada aos hormônios sexuais. No entanto, a frequência e a forma das brincadeiras sociais desenvolvem-se a partir das experiências de aprendizagem cultural. Essa diferença sexual na brincadeira social acontece com quase todos os mamíferos e foi estudada extensivamente em duas espécies animais, no macaco africano e no rato norueguês, como é visto nesta filmagem original experimental realizada pelo neurocientista Michael Meany, da Universidade McGill. If you look at both rats and monkeys, and you look at the kids, what you find is that the boys and the girls are doing very different things. That the boys are more likely to be involved in rough play, wrestling, boxing, what have you, vigorous forms of physical play. The girls are more likely to be involved in more quiet types of social activities, equally social, but quieter, grooming, tending to infants. These are exactly the same type of differences that you see in young nursery school children. The boys and girls are using very different types of motor activities. Boys are using gross motor activity, more vigorous forms of activity. Females, it's more fine motor activity, more discrete type of movements. So functionally, what occurs is that young boys and young girls engage in behaviors as juveniles, as adolescents, from which they're most likely to benefit from as adults. And they don't do this because they think that later on down the road it's going to have a payoff for them. They do it because it feels good. It's fun. And different types of behaviors are fun for males than for females. These behaviors, as with any behavior, stimulate different parts of the brain. And these particular regions in the brain are different in males and females because of the actions of sex hormones during the perinatal life. The different activities stimulate different areas of the brain. Males and females find different types of activities pleasurable as a function of this different level of stimulation in the brain. What we're looking at here is the real essence of the interaction that occurs between hormonal events and environmental events. Early in life, the sex hormones cause differences in the brain. This is a hormonal event. These differences in the brain later lead to differences in behavior, differences in the type of experiences that young boys and young girls have. These differences in experience, an environmental event, then lead to differences in behavior amongst the adults. Outro exemplo da interação do biológico com o psicológico na criação de diferenças sexuais é a saúde física. Ao contrário do estereótipo de que homens são fortes e as mulheres são fracas, são os homens os mais vulneráveis às doenças, aos distúrbios físicos e à morte. São mais vulneráveis em todos os estágios do ciclo da vida. Infelizmente. Os fatores biológicos desempenham um papel importante. Os homens têm maior risco de apresentar deficiências físicas e doenças de origem genética, incluindo desordens recessivas como a hemofilia e o daltonismo. Por outro lado, as mulheres parecem ser protegidas do risco de doença cardíaca pelos hormônios femininos. Os comportamentos adquiridos, que constituem uma parte central do papel do gênero masculino tradicional, podem ter uma influência ainda maior na saúde física dos homens. É mais provável que o homem fume, beba, arrisque-se fisicamente, use armas
que tem emprego que o expõe a fatores cancerígenos e que atua em ocupações mais arriscadas. Como resultado desses comportamentos, os homens têm maior probabilidade que as mulheres de morrer do coração, de câncer pulmonar, bronquite, enfisema, cirrose, acidentes, suicídio e homicídio. Em outras palavras, o papel do gênero masculino, combinado com diferenças fisiológicas, pode pôr em risco a saúde dos homens. Algumas diferenças sexuais desenvolvem-se com o tempo e podem ser fortemente influenciadas pelos papéis aprendidos do gênero. Pensem no choro. Todos os bebês choram, meninos ou meninas. Mas quando crescem, os meninos, na maioria das vezes, são ensinados a conter as lágrimas. A maioria das meninas, no entanto, é ensinado que chorar é normal e que isso pode ser até um recurso a favor dela para conseguir o que querem. Os meninos são criticados quando choram e as meninas recebem um reforço positivo. Mais ainda, encontramos uma diferença comportamental entre os sexos. O importante é que essa e muitas outras diferenças de gênero são inteiramente aprendidas no processo de socialização, que prepara o jovem para assumir seu lugar na sociedade quando for adulto. Nós vimos um exemplo de função fisiológica, a secreção de lágrimas, que é influenciada pela aprendizagem social. Como essa aprendizagem ocorre? A partir do nascimento, as crianças crescem num ambiente sociocultural repleto de mensagens sobre o gênero, como nas imagens de publicidade. Meninas e meninos são vestidos de modo diferente, pegam brinquedos diferentes para brincar e em casa recebem tarefas diferentes para fazer. Também veem mulheres e homens vestidos de modo diferente, comportando-se de modo diferente e ocupando diferentes papéis. O pai é o treinador do time de futebol, enquanto a mãe fica torcendo ao lado do campo. Keep going, Mikey! Yeah! All right! Woo! All right! Mike, nice playing. Good shot. As diferenças no comportamento são refletidas também pela televisão, pelos filmes que as crianças veem e pelos livros que leem. As crianças não só observam os padrões dos gêneros, como são diretamente afetadas por eles. Os meninos e as meninas são constantemente recompensados por um comportamento apropriado ao seu gênero ou punidos por respostas inadequadas a esse mesmo gênero. São recompensas e punições geralmente sociais, como o elogio e a repreensão. E elas vêm de pessoas importantes na vida da criança, seus professores, pais e companheiros. It's a machine gun. Segundo Gene Block, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, as experiências sociais criam diferentes ambientes psicológicos para meninas e meninos. Isso afeta o modo como as crianças pensam a respeito delas mesmas e